Em um tempo em que nada faltava, antes do medo, da dor e da morte, Deus criou um lugar onde a vida florescia com plenitude, o Jardim do Éden. Era um espaço de harmonia perfeita entre o Criador e sua criação, um paraíso terrestre onde cada detalhe refletia o amor divino. Flores desabrochavam em cores jamais vistas. Rios cristalinos corriam entre árvores frondosas e em tudo havia uma paz que hoje apenas podemos imaginar. Neste jardim, Deus ofereceu ao ser humano algo extraordinário: liberdade. A liberdade de andar com Ele, de escolher, de amar e, sobretudo, de obedecer. Depois de criar os céus e a terra, separando a luz das trevas e as águas dos céus e da terra firme, Deus formou o homem com suas próprias mãos. Do pó da terra, moldou Adão e sobre ele soprou o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Em seguida, Deus o colocou no jardim que havia plantado no Éden, onde havia árvores agradáveis aos olhos e boas para a comida. No centro desse paraíso, duas árvores foram destacadas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. De toda a árvore do jardim poderás comer livremente, disse Deus, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse limite não era uma armadilha, mas uma expressão de amor. Um lembrete sutil de que a liberdade verdadeira se expressa na obediência confiante. Deus confiava ao homem a responsabilidade de escolher a vida. Contudo, Deus viu que o homem estava só e disse: não é bom que o homem esteja só. Então, causou um profundo sono em Adão e, enquanto dormia, tirou-lhe uma de suas costelas e formou a mulher. Quando Adão a viu, exclamou: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E os dois viviam nus e não se envergonhavam, porque estavam envolvidos por uma inocência e comunhão perfeitas. Mas havia no jardim uma presença contrária à verdade. A serpente, descrita como o mais astuto de todos os animais do campo, aproximou-se de Eva. Sua abordagem foi sutil, persuasiva, quase inocente. É verdade que Deus disse: não comam de nenhuma árvore do jardim? Perguntou com voz aveludada. Eva respondeu com clareza: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse para não comermos nem tocarmos, para que não morramos. A serpente sorriu: certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A dúvida penetrou no coração da mulher. Até então, a presença de Deus era tudo o que necessitavam. Mas agora, Eva olhou para o fruto com outros olhos. Era belo e parecia trazer algo mais, algo proibidamente desejável. A mulher colheu o fruto, levou-o à boca, comeu, e deu também ao homem que com ela estava, e ele também comeu. Imediatamente, seus olhos se abriram, perceberam que estavam nus e costuraram folhas de figueira para cobrir-se. O que antes era inocência se tornou vergonha. O que antes era comunhão tornou-se distância. E quando ouviram a voz do Senhor, Deus passeando pelo jardim, ao cair da tarde, esconderam-se entre as árvores. Deus chamou: Adão, onde estás? Não era uma pergunta geográfica, era um apelo, um chamado compassivo a um coração ferido. Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, respondeu Adão, e me escondi. Então Deus perguntou: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E assim começaram as justificativas. Adão culpou Eva, Eva por sua vez culpou a serpente. O resultado foi a sentença: dor no trabalho, sofrimento no parto e o maior de todos os castigos, a separação da presença íntima de Deus. O casal foi expulso do jardim do Éden, e um querubim com uma espada flamejante passou a guardar o caminho da árvore da vida. Mas mesmo nesse momento de dor e perda, Deus deixou uma promessa: da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. A redenção estava inserida na própria sentença. Haveria um caminho de volta. Pai, por que o Senhor nos deu liberdade, se sabia que erraríamos? Pergunta uma menina durante a leitura do relato ao lado de sua família reunida. Porque amar só é possível com liberdade, minha filha. Deus não queria robôs, mas filhos que pudessem escolher amá-lo, responde o pai com ternura. Então, mesmo com o erro, ele ainda continuou nos amando.
Sim, e por isso prometeu enviar Jesus. A partir dali, o plano da salvação começou. Um plano para trazer de volta tudo o que foi perdido no Éden. Mas se Adão e Eva tivessem obedecido, nada disso teria acontecido. Pergunta um jovem durante um estudo bíblico na igreja. É verdade. Mas também não conheceríamos a profundidade da graça de Deus. Jesus é chamado de o segundo Adão. Ele obedeceu onde o primeiro falhou. E por causa disso podemos ter vida eterna. Então não fomos abandonados, nunca, mesmo na queda, fomos amados. A história de Adão e Eva não é apenas sobre um erro do passado, é sobre cada um de nós. Todos em algum momento ouvimos a voz da serpente, distorcendo a verdade, apelando para o desejo, questionando a bondade de Deus. O pecado continua, ainda hoje tentando nos apresentar uma liberdade falsa, aquela que ignora os limites do amor divino, mas a consequência continua a mesma, separação. No entanto, o chamado de Deus também permanece o mesmo. Onde estás? Ele continua nos buscando, chamando-nos do esconderijo de nossos medos, vergonhas e fracassos. E mais do que chamar, ele proveu o caminho. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para restaurar aquilo que foi quebrado. Por meio dele, o jardim pode florescer novamente em nossos corações. Vemos então que a obediência não é um castigo, é um caminho de retorno ao verdadeiro lar. Ao confiarmos em Deus, escolhemos não apenas uma vida moral, mas uma vida plena. A liberdade que o mundo oferece é, muitas vezes, uma escravidão disfarçada. Mas a liberdade que vem de Deus é segurança, é amor, é vida. Que possamos aprender com essa narrativa eterna que a verdadeira liberdade floresce na obediência. Escutar a voz de Deus acima de todas as outras é escolher o caminho que leva de volta ao Éden, onde a paz reina, onde o temor cessa, onde o amor é pleno e eterno. E ao encerrarmos este episódio, convidamos você a refletir: onde você está? Deus continua chamando com voz mansa e amorosa, e a porta do coração continua sendo batida suavemente. Que possamos responder com entrega e fé, porque a vontade de Deus é o único lugar onde a vida, em sua plenitude, realmente acontece.